Bora assistir nosso querido Bruno Bandeira em Luffy Gear 5 derrotado. Gorosei Saturno revela o poder da sua Akuma no Mi mítica. One Piece, acho que é 1094, se eu não estou esquecido. No capítulo passado, no 1093, quando eu terminei de ver a análise do Evandro, eu parti eu li o mangá. Que aí meu entendimento fica melhor, tal. Eu tenho até um embasamento melhor para eu poder assistir a próxima análise, né? Porque às vezes os caras cortam muitas imagens, principalmente o canal do Evandro, ele não mostra tanta imagem. Então aí eu li, entendi melhor toda a situação e agora a gente vai ver o 1094, beleza? Então, O verdadeiro poder dos Gorosei, Saturno, estremece a ilha de Egghead, liberando seu haki e revelando o poder de sua Akuma no Mi despertada, uma criatura de tamanho colossal que surge em meio a um círculo de invocação com a aparência de uma aranha e de um touro. E a gente pode ver como Oda é um verdadeiro gênio quando na primeira vez em que vemos os Gorosei no mangá, podemos ver ao fundo círculos de invocação muito semelhantes ao que vimos nesse capítulo. Mas quais as inspirações para essa porra! E quais os seus poderes? Assim como a fruta de Nika, eu acredito que o Oda esteja reunindo várias inspirações diferentes para essas que bagulho cabuloso, mitológicas. E eu vou trazer nesse vídeo duas inspirações fortíssimas que o Oda usou para essa Akuma no Mi em específico. Fica comigo. Então, calma aí. Então, nesse capítulo a gente já vai ver a fruta do Saturno. Até o final, que esse vídeo vai estar recheado de informação e reflexão e curiosidade bacana nessa análise do capítulo 1094 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, não esquece de invocar o seu like aí embaixo. Deixa o like aí, mano. Não custa nada, velho. A gente tá voltando pro canal, vídeo todo dia. Vídeo sobre o universo de One Piece. Deixa aquele likezão aí. Começando então, galera, falando sobre a capa colorida desse capítulo que foi maravilhosa, contendo toda a família Shimotsuki para promover a animação baseada no mangá one shot do Eiichiro Oda chamada Monsters, que a gente vai ter ali, né, nos próximos meses, e essa capa colorida tá sensacional. A gente pode ver o Koshiro ali da direita para a esquerda, né, o Kozaburo, a Kuina ali logo abaixo, que parece até um pouco mais velha do que a versão que a gente conhece, não sei se foi só impressão minha. E obviamente, né, o nosso Zoraço, rei do inferno ali em destaque, do lado dele o Ryuma, deus da espada, fazendo a exata mesma pose que ele fez no mangá One Shot quando ele corta a cabeça daquele dragão. Vemos também o Yasuye, o Ushimaru, e junto dele também ali o Onimaru, também sempre presente ao lado dele. Na parte de cima da capa colorida, o dragão, que provavelmente seria, né, o dragão cortado pelo próprio Ryuma. E por último, ali no canto superior esquerdo, em vermelho, foi quem eu fiquei um pouco mais... Maitogai. Seria. Vou deixar pra vocês aí responderem nos Maitogai. Começamos então o capítulo no meio de um completo caos que tá acontecendo na ilha de Egghead, com os pacifistas atacando os marinheiros. A gente pode ver o Sanji indo na frente para salvar a Bonnie. Enquanto isso, a própria Bonnie enfrenta os marinheiros e a gente pode ver a pirueta que ela dá e os ângulos escolhidos pelo Oda aqui, meu amigo, tão sensacionais. A cirurgia que ele fez no olho realmente ali só aprimorou as habilidades do homem, né? E o próprio Oda, ele também já tinha dito quão empolgado ele estava em desenhar bundas nesse arco, que a gente pode ver que o homem tá cumprindo a sua palavra, né? Só que falando sério, o que mais interessa pra gente nessa parte é a habilidade da Bonnie quando ela atira um projétil no marinheiro, e esse marinheiro, ele fica com a aparência completamente cadavérica, com seu corpo quase que morto e deteriorado, só que logo depois ele volta à vida e ele depois cai no chão completamente traumatizado, achando que iria realmente morrer, né? Uma habilidade bem interessante ali, né? Depois a gente vê um pacifista sendo controlado pela vice-almirante Bluegrass, que tem o poder da condução, e com isso ela consegue controlar pelo menos um dos pacifistas. Poder da condução? Ajudando a aliança do Vegapunk. E nisso, né, ela estando de frente a um desses pacifistas, acaba lembrando do seu pai, e o Sanji precisa aparecer para salvar a Bonnie do tiro de laser que ele estava prestes a dar. Nisso, a gente parte ali para uma cena bem breve do Luffy lutando contra o Kizaru, onde o detalhe nessa parte vai para ambos estando arfando. E isso é interessante porque mostra uma sensação de igualdade, né, de equiparidade entre eles, que não
foi mostrada, por exemplo, na luta do Kizaru contra o Rayleigh. Naquela luta, a gente pode ver que apenas o Rayleigh estava arfando ali depois de alguns minutos enquanto eles lutavam. Só que nesse caso dessa o Rayleigh é mais velho, velho. O Rayleigh é mais velho. Também o Kizaru está sendo levado à exaustão. Claro que, né, demora para os personagens eles realmente estarem no fim das suas energias, mas ainda assim o Oda ele está claramente colocando os dois como iguais aqui nesse capítulo e depois ele também repete esse feito. Mas de repente, Kizaru, Luffy, Zoro, Rob Lucci e Jinbe sentem um calafrio e uma presença estranha. Detalhe que o Zoro e o Lucci eles também estão ali, né, representados com os rostos deles ali igualmente danificados, né, com danos leves ali nos seus rostos. Mas enfim, de repente surge o comando. Parem, pacifistas. Eita porra! O símbolo de invocação surge do chão e raios de hack começam a sair de dentro dele. Vemos da perspectiva do Vegapunk o quão enorme eram as nuvens e os raios saindo de dentro daquele círculo que continha uma série de número 5. O marinheiro se pergunta o que diabos era aquilo, mas dos olhos da criatura saíram um projétil que explode a sua cabeça, pois nenhum marinheiro abaixo de vice-almirante tinha a permissão de olhar nos olhos de um Gorosei. Mas então que surge uma das 5 estrelas anciãs, o deus guerreiro da defesa e da ciência, o Gorosei Saturno, com a aparência de aranha com chifres de touro e as nuvens que caracterizam o despertar da sua Akuma no Mi. Que introdução! Mano, insano, mano. Caralho. Mano, o maluco lançou ali o ciclo de transmutação do Edward Elric. Mano, brau, brotou. E tipo assim, mano, o marinheiro olhou já. Cara, o maluco matou. Agora... Porra! Foda, porque assim, o Oda tá matando o personagem agora que se foda. Pode matar todo mundo. E, mano, caralho, a pose... Porra, foda. Produção foi essa, galera, roubando completamente a cena nesse capítulo, focando todos os olhares pra ele, e não só isso, mas o quão bizarra é essa criatura, tipo, não tem... Cara, é muito feio, mas colossal. As inspirações que deram origem a essa Akuma no Mi, eu vou falar já já, porque logo depois disso, a gente tem a continuação da luta do Luffy contra o Kizaru, onde o Luffy afunda o seu braço hackeado na cabeça do Kizaru. Eita, né? porra! Muito engraçado, porque literalmente aquela cena literalmente aquela conversa de quando a gente tem quando criança fala duvido. E o Kizaru falou duvido. E o Luffy falou o quê? Pou! Meu punho no teu ouvido. Nisso a gente vê o Kizaru começando a ver estrelas ali e sendo isolado pra longe em direção a um prédio, enquanto o Luffy perde a sua forma do Gear 5 e cai esgotado no chão próximo ao Gorosei. Lembra que eu falei que o... Puta que pariu, mano. Caramba, ele já tá esgotado, mano. Muito rápido, velho, se você for ver. Cara, vai ser difícil, hein, mano. Porque eu sei que ele lutou contra o Lucci e agora tá lutando contra o Kizaru, mas muito rápido ele já se esgotou, mano. E ele caiu do lado do Saturno. Puta que pariu, fudeu. Ele continua colocando os dois ali como iguais. Ele fez isso exatamente nessa cena, com ambos ali, né, teoricamente, sendo isolados cada um para um lado. A gente não sabe exatamente a situação do Kizaru, né, que levou exatamente o mesmo golpe que o Kaido levou ali na luta entre eles lá no arco de Wano. Tudo bem, a gente não sabe a situação dele, só que ele foi isolado. Mas o Luffy está perdendo a sua forma do Gear 5. E se a gente vê o Kizaru voltando a continuar de pé, a gente pode considerar um 0 pro Kizaru? Não. Com o Luffy agora estando incapacitado, o pior cenário possível acontece. Luffy incapacitado de lutar e todos os presentes parecem completamente à mercê daquela criatura, prestes a serem presos na teia daquela aranha. Mas Bonnie decide tomar a iniciativa, pegando uma espada e partindo para cima do Gorosei, e finca a espada no peito do Gorosei Saturno. E finaliza dessa forma o capítulo. Obviamente que essa cena final... Calma aí. Caralho, ele não cortou alguma coisinha aqui, não? Como que já acabou o mangá, porra?
não tira a grandiosidade da introdução desse Gorosei, da fruta, da Akuma no Mi desse Gorosei, que... Peraí, pô! Tem 5 páginas? Conseguir ali, né, se livrar desse dano, ou esse dano não vai significar nada pra ele. Mas vamos agora para as teorias, galera. Primeiro, sobre o Gorosei Saturno, a gente já imaginava, a gente já tinha uma pequena dica dada pelo Oda a partir de uma capa colorida desenhada por ele, onde o Luffy enfrenta um bisão que possui a exata mesma cicatriz lateral do rosto ali do Gorosei Saturno. Então o bisão, sendo classificado como um bovino, acredito eu também, né, seria já uma pequena dica ali para inspiração inicial da Akuma no Mi do Gorosei Saturno, mas a coisa vai muito mais além. A principal inspiração que foi levantada... Que bagulho feio da porra, mano! Foi de que o Gorosei Saturno seria inspirado numa figura chamada Ushi Oni. Que porra nojenta, mano! Finalmente seria touro ou bovino demoníaco, que é um yokai do folclore japonês, que tem o torso de uma aranha e a cabeça de um touro. E essa inspiração é muito interessante porque, apesar das várias definições dessa criatura no folclore japonês, talvez o mais famoso Ushi Oni surja como um símbolo de proteção no festival do Ushi. Caralho, que bagulho feio da porra! Olha! Surge como um símbolo de proteção, justifica com todo respeito o fato do Gorosei Saturno ter conseguido despertar a sua Akuma no Mi. Porque lembrando, o Kaido, durante o arco de Wano, disse que o despertar das Akuma no Mi acontece quando o seu corpo e a sua mente estão alinhados com o poder da sua Akuma no Mi. E quando a gente lembra da fruta do próprio Kaido, que era a fruta do peixe modelo dragão azul, a gente tem a definição do que seria o dragão azul que inspira a fruta do Kaido. O dragão azul que inspira a fruta do Kaido possui o significado de proteção e benevolência. Ele não é isso, não. É curioso porque o Kaido em si, apesar dele querer proteger o próprio território, enfim, ele não é, definitivamente não é uma pessoa benevolente. Ou seja, o Kaido como pessoa não estaria alinhado com o conceito. Então ele não despertou, mano. Por isso, ele não teria conseguido despertar a sua fruta. Caralho, que foda. Inclusive, eu acho que isso... Nossa, então... E você quer falar, então o nosso lindão aqui, ele vai despertar, mano. O motivo para que o Momo, que tem a exata mesma fruta do Kaido, só que de forma artificial, consiga superar o Kaido até o final. Que foda! Do One Piece. Ele vai despertar. Ele sim tem uma forte vontade de proteger o próprio país de forma o quê? Benevolente. Coisa que o Kaido não fazia. Caralho, que da hora. Ou seja, o Momo, ele possui não só a sua mente muito alinhada com o poder da sua fruta, mas agora ele também possui o corpo também maduro o suficiente para estar alinhado com essa fruta também. Então tem tudo para o Momo conseguir despertar sua fruta até o final do arco de One Piece. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso também justifica o Gorosei Saturno ter conseguido despertar a sua fruta, já que na definição do Ushi Oni, o Ushi Oni ele surge como um símbolo de proteção. E o que define o Gorosei Saturno, ele é justamente o quê? O deus guerreiro da ciência e da defesa. Caralho, da hora. Que busca proteger o sistema, o status quo como a gente conhece, basicamente proteger o governo mundial. Então sim, faz total sentido que o Gorosei Saturno ele tenha conseguido despertar a sua Akuma no Mi. Só que também existe uma segunda inspiração fortíssima para a origem dessa Akuma no Mi, galera, que um inscrito do canal publicou lá no grupo do Facebook, que tá sempre na descrição para quem quiser fazer parte, e eu vou trazer aqui para vocês essa segunda hipótese aqui nesse vídeo que também tá, ó, cara, sensacional. A segunda inspiração para a fruta do Gorosei Saturno seria a figura de Baal ou Beelzebub, que é a primeira e principal entidade de uma lista de 72 entidades descritas pela primeira vez na arte da Goécia, um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. E agora eu vou listar os motivos para essa inspiração fazer tanto sentido.
Primeiro, Baal não nasceu originalmente como uma entidade malévola no paganismo semítico. Ele é uma corruptela do título Baal, presente em tratados posteriores de demonologia cristã medieval, que seguiram o costume judaico de demonizar as deidades pagãs para desencorajar seus cultos e incentivar o proselitismo. E o que isso tudo aqui, essas palavras complicadas querem dizer? Que a imagem dessa figura foi deturpada para ser vista como uma entidade maligna. E se a gente for aplicar isso no contexto histórico do universo de One Piece, hoje em dia a gente tem a imagem de que os Gorosei são sim figuras malignas. Só que isso pode ser que nem sempre tenha sido verdade, que os Gorosei a princípio não fossem figuras necessariamente malignas, que talvez até quisessem fazer o bem para o mundo. Isso porque a gente sabe como o Oda ele gosta de brincar com a gente em relação a essa dualidade de bem e mal que existe nunca sabe, né? No mundo de One Piece, mas que nem sempre as coisas são tão preto no branco, assim como o próprio Rayleigh ele disse, né? Caso o bando do Chapéu de Palha viesse a descobrir a verdadeira história, quem sabe eles não tivessem uma perspectiva diferente da que o bando do Roger teve. Seguindo, comumente nesses tratados, Baal era classificado como o primeiro e principal rei. Sai daí, porra! Vai-te embora, carniça! Partes do Oriente. Olha só, né? O Oda ele adora sempre puxar sardinha, né, para mitologias do Oriente, e nesse caso, apesar de não ser necessariamente uma inspiração oriental, ainda assim puxa um pouco desse ganchinho ali com o Oriente também, né? Curioso que ele menciona aqui como essa entidade sendo o Rei do Inferno, né? Quem mais é o Rei do Inferno em One Piece? Exatamente. Inclusive aqui outro detalhe interessante. O nome de uma das técnicas do Zoro se chama Gyuki Uzume, e curiosamente essa palavra Gyuki usa os mesmos kanjis de Ushi e Oni, que é justamente a inspiração anterior que eu mencionei para essa Akuma no Mi, que é o quê? O Shioni. Seguindo, galera, segundo alguns demonólogos, esse demônio fica mais forte no mês de outubro, quando os golems invocá-lo. Vai-te embora. Não acredito, galera. Olha pro calendário e me diz que mês em que a gente está, galera. Exatamente no mês de outubro. Caralho, velho, mas aí... Aí você olha pra mim, não tem como chamar o Oda de gênio? Não, mas calma, a gente nem sabe se é isso, mano. Por isso que eu falo, tipo assim... Mano, os caras criam umas teorias às vezes que, nossa, os caras vai lá longe, não, e chega, não é nada disso. O maluco só inventou tudo da cabeça dele mesmo. Não tô falando que é isso também, mas tipo assim... Mano, os caras que fazem vídeos de One Piece são emocionados, que é uma beleza. Gosta de uma teoria, nossa, e vai longe, vai longe. Depois dessa, pelo amor de Deus, olha o quão longe o cara foi no nível de preparação e arquitetura do próprio mangá, de controle da própria obra. Não, essa aí eu tenho que confessar, o Oda foi muito gênio. Inclusive, né, como eu falei no comecinho do meu vídeo, vale lembrar ali, né, o círculo de invocação, os vários, na verdade, círculos de invocação que aparecem ao fundo na primeira vez em que os Gorosei aparecem e que agora a gente vê mais uma vez aparecendo aqui também. Fabuloso, né? Inclusive, já foi usado também durante o treinamento do Brook por aquela pequena seita ali, né, que estava tentando invocar Satã. Ou seja, pode ser que não só esse Gorosei Saturno seja inspirado em uma entidade de um demônio primordial, né, da mitologia pagã e etc. do mundo, mas pode ser que os outros Gorosei também sigam essa mesma linha de inspiração. Tudo bem, não sendo unicamente isso, puxando também para algum folclore japonês, algum yokai fazendo aquela salada de fruta que o Oda ele gosta de fazer, mas ainda assim pode ser que o Oda ele siga assim esse padrão. E ainda, para fechar com chave de ouro, a aparência do Baal costuma ser retratada com a cabeça de um rei, de um gato e de um sapo, às vezes de forma combinada e em cima de pernas de aranha. Mas isso não é porra nojenta do caralho. Porque o seu antecessor semítico também era representado com o quê? A aparência de um bovino. Assim como a gente viu nesse capítulo a aparência do Gorosei Saturno. Puta que pariu, galera! Cada vez que eu ia... Quanto mais eu listava aqui as referências e inspirações, meu irmão, mais arrepiado eu ficava. Mas que tá, as possíveis inspirações, das possíveis referências. Tipo, mano, os caras já adotam como se fosse uma certeza absoluta, mas a gente não sabe, velho, a gente não sabe. Muito bom. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários e...
Comenta aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu, particularmente, sou um cara meio cético em achar que o Oda às vezes tenha tantas referências assim, ou tipo, não, você fala assim, não, o Oda é embaçado, ele pensou em tudo, inclusive que 26 anos, 24 anos depois que ele começou o mangá, ele ia lançar em 2023 ou 24, no mês de outubro, o capítulo que ele ia apresentar o Saturno, que faz referência a um demônio, mano. Você acredita nisso? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Um beijo e tchau!